crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana, sou a professora Juliana. Hoje eu vou ficar aqui um pouquinho mais pertinho de vocês. Então hoje estou aqui para que vocês fiquem em segurança na casa de vocês. Vou ficar aqui um pouquinho mais perto de vocês, alunos do 5º ano. Nossa, hein? 5º ano já! Legal! Eu e minhas colegas professoras, nós estávamos trocando ideias e comentando o que a gente podia trazer. A gente queria trazer, assim, para vocês do 5º ano, alguma coisa atual, alguma coisa que tivesse uma grande relevância na vida da gente e na vida de vocês. E papo vai, papo vem com minhas colegas professoras, a gente teve uma ideia. Trazer uma coisa, assim, um assunto primordial. Trazer um tema em que ninguém é capaz de viver sem esse tema. Já pensou o que será que a gente precisa tanto para viver? Nós, seres humanos, os animais, as plantações. O quê? Água. E até esses dias no noticiário, tal dia, tal bairro, ia faltar água. Ia haver racionamento de água. Então, todo mundo começou a ficar meio preocupado porque ia faltar água em alguns bairros de Curitiba. Então, trazendo isso com tanta importância, lembrei lá da minha época de criança. Quando eu era criança, o meu avô, o Antônio, Toninho, e tinha muitos apelidos, mas ele era um grande contador de histórias e contava grandes histórias. E cada história que ele contava tinha um ensinamento atrás disso. E aí, conversando com essas minhas colegas, trazendo esse tema relevante, me lembrei de uma história que meu avô contou. Meu avô contou que quando era menino, lá no meio do mato, que ele morava assim, ainda onde ele morava não tinha tantas casas. Era meio afastado da cidade, as coisas ainda estavam em construção, há muitos e muitos anos atrás. Ele tinha um amigo, o nome do amigo dele era João das Águas. Vocês conseguem imaginar o porquê João das Águas era chamado dessa forma? Eu vou contar para vocês. Meu avô contava que o João das Águas passava, horas e horas e horas tomando banho. E enquanto ele tomava banho, ele ouvia um radinho, a pilha. Ouvia um radinho. Todas as noticiários que tinha ali naquele vilarejo, ele já sabia. Ele sabia de tudo. Então, certo dia, ele tomando seus banhos demorados, porque adorava tomar banho, João das Águas ouviu na rádio: Extra, extra, extra! Vamos acabar com a água nesta segunda-feira e depois na terça. Já pensou? Cada dia da semana faltando água? Se desesperou. Eu vou reservar minhas águas? Como que eu vou fazer com o meu banho? Não, isso não pode ser verdade. Saiu ali pela vizinhança para saber o que os vizinhos estavam falando, né? E realmente, todo mundo preocupado. João das Águas lembrou, comunicou lá ao meu avô, o seu Antônio, e lembrou que na época de escola, quando eles já eram mocinhos, eles tinham um amigo que ensinava muito sobre a natureza. Eles conversavam muito sobre a natureza. E eles traziam alguns ensinamentos que carregariam para o resto da vida. E eles, muito preocupados com essa falação de falta de água, chamaram esse colega. O nome dele era Cauê. Tinha um sobrenome indígena. Ele era de uma família, de um povo indígena muito bacana, sabe? Ali de perto da região. Então, combinaram de se encontrar lá onde eles brincavam muito quando eram pequenos, quando eram na época de escola. E Cauê, esse colega indígena, escolheu esse lugar a dedo para chamar o meu avô e o João das Águas para conversar. Pois então, assim fizeram.
Contando meu avô, né? Pegaram as bicicletas e foram até o lugar. Chegou lá, amarraram a bicicleta na árvore. Quando eles olham, esse colega deles, o Cauê, estava lá longe, sentado no leito da onde era o rio, perto das pedras, aonde fazia parte do chão do rio, dentro do rio. E cadê aquele rio? Olha, foi tão impressionante que eu contando essas histórias para minhas colegas professoras, porque a gente montou tudo junto essa aula para vocês, a minha colega foi até lá e filmou. Querem ver? Solta o vídeo aí. Viram que interessante? Pois então, essa professora, essa minha colega, tem até o nominho dela lá, a Joquebede. Ela passa lá em frente para voltar da casa dela, então ela deu uma paradinha, porque a gente não tá podendo sair de casa, né? Nós também, com sua máscara, tudo certinho, só para tirar essas fotos para nossa aula, viu? Vocês são muito importantes pra gente. Então, voltando na conversa que eles estavam tendo lá no meio daquele rio, o Cauê, esse colega indígena, falava assim: nós nascemos nessa terra. Ele falava: nós fazemos parte dessa terra. Nós precisamos conviver de forma harmoniosa com essa terra. A gente precisa preservar, por exemplo, as matas ciliares, como se fossem cílios mesmo, de olhos. As matas ciliares que ficam em volta de nascentes, de rios, de oceanos, né? O que elas fazem? Primeiro, que elas, como se fosse um filtro, filtram todas as impurezas, as poluições, lixos que podem ser jogados em lugares incorretos, filtro para que esse resíduo não caia dentro do rio. E as matas ciliares também são extremamente importantes na hora da chuva. Por quê? Quando está chovendo, as árvores, as matas rasteiras, elas absorvem e guardam consigo a umidade daquela água toda. Elas guardam aquela umidade e ajudam a evaporar. Porque no ciclo da água, o rio, o mar, as nascentes, as lagoas evaporam, pesam lá, formam aquelas nuvens. Quando a nuvem está bem pesada, chove. E essas matas que ficam no entorno, essas árvores, elas ajudam a essa respiração, essa evaporação. Então, se a gente não tiver árvores, teremos menos chuvas. Então, é muito importante a árvore nesse caso também, né? É um dos ensinamentos lá que os povos indígenas contavam. Os povos indígenas, eles têm uma relação com essa água muito linda. Eles entendem como parte de si
e realmente são. Vou até explicar isso para vocês. Sabe, vocês conseguem imaginar o nosso globo terrestre? Toda a Terra? Toda essa Terra é formada com 70% de água. É bastante. É como se eu pegasse, vamos imaginar que aqui, né, é o nosso planeta Terra. Ó, 70% é mais ou menos assim, ó, é a maior parte. Metade, 50%, certo? Aí, matemática, vamos lembrar. Metade, 50%. Mais um pouquinho, 70%. Mas de tudo isso, nem toda essa água a gente pode consumir. A maior parte dela é salgada. E a gente ainda não tem aquele processo de transformar a água salgada em água doce. Então, a gente precisa muito, porque é bem pouquinho parte dessa água é a parte doce, que é onde a gente usa no nosso dia a dia. A gente precisa da água doce para beber, porque o nosso corpo também é formado de muita água. Agora, no 5º ano, é uma coisa que vocês vão aprender lá na sala de aula quando retornarem. O nosso corpo tem muita água. Nossos alimentos, tudo que a gente planta, precisa de água para sobreviver, para crescer, para se desenvolver. Se a gente gosta de um peixinho, o peixinho precisa da água e da água limpa. Vocês repararam que nesse vídeo que eu passei, tinha aquelas ovinhas de peixe? Pois então, aquilo são peixes que não vão nascer, porque o rio secou. Se eles precisam da água, que é o seu ambiente natural, seu ambiente aquático, não vão nascer. Vão ficar ali e vão secar. Já pensou que dó? Então agora tem uma proposta para vocês. Já que a gente sabe que a água é muito importante, que a gente não vive sem a água, eu quero deixar uma sugestão de reflexão para vocês. O que será que a gente pode fazer dentro da nossa casa, que é onde a gente está hoje, que a gente sabe que a gente precisa lavar a mão, nos higienizar, que a gente está comendo dentro de casa, a gente acaba gastando alguma coisinha mais do que o necessário. O que a gente pode fazer dentro da nossa casa para a gente cuidar e fazer a nossa parte nesse mundo que precisa tanto da água doce? Vamos pensar? Vamos escolher uma aqui. Aqui, ó. Essa cena. Lá na minha casa, eu não tenho uma calçada assim. Não é bem assim a calçada da minha casa, né? Então, por que eu falei isso? Porque eu sei que cada um de vocês tem uma casa que mora tantas pessoas, que tem um espaço fora, um espaço dentro. Então, cada um vai tentar trazer essa realidade, que é só reflexiva, para dentro da sua casa, tá? Ó, assim, uma forma correta de higienizar a calçada é chotando com a mangueira, assim? O que a gente pode fazer para mudar isso aqui? Ah, professora, eu posso desligar a mangueira de vez em quando. Será que basta? Então, hoje, como a gente está num período de muitos dias sem chuva, e daí choveu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente precisa de mais chuva, na verdade, para encher esses rios e essas nascentes, vou deixar uma dica para vocês. Ao invés da gente jogar com a mangueira a água, a gente pode varrer nossa calçada. Varrer a calçada, colocar ali, né, num lugar e jogar, dispensar no lixo correto. Porque, só lembrando, né, o lixo jogado de forma correta, ele gasta menos água. Porque quando a gente precisa limpar a água, tratar a água, para chegar até a nossa torneira, vai muito mais tempo quando as nossas águas têm lixo. Então, a gente tem que cuidar com o lixo. Jogar, guardar e colocar lá fora para coleta seletiva no dia correto e da forma correta, tá? Então,
Essa é a minha primeira dica. Vamos para a segunda? Ah, isso aqui. Escovar os dentes. A gente precisa muito cuidar da nossa higiene pessoal. Muito, né? Porque os dentes que ajudam a gente a mastigar, que nos ajuda a diluir os alimentos para que chegue na nossa barriguinha de forma tranquila, saudável. Então a gente precisa muito desses dentes saudáveis, certo? E aí, enquanto eu estou lá colocando pasta na escova, escovando, esfregando os meus dentinhos ali, eu deixo a água escorrendo ali, ó. Não, né? Então, uma dica para vocês é sempre que estiver escovando esses dentes, que a gente feche essas torneiras, escove os dentes, e se a gente tiver o auxílio de um copo quando a gente for enxaguar nossos dentes, ajuda muito na economia da água. Porque enquanto a gente está fazendo assim, a água não está caindo. Então a gente toma ali do copo, né? Chacoalha bastante e cospe de novo, tá? Segunda dica. Vamos para a terceira? Ah, agora que tá todo mundo dentro de casa, eu já vi criança de 5º ano ajudar muito em casa, tá? E acho até que vocês podem e fazem muito bem essas tarefinhas de casa. Uma cama e tal. Mas como a gente tá falando de água, eu vou deixar aqui, ó. Quem ajuda em casa na cozinha? Quem ajuda? Você ajuda? Ah, legal, ó. Já vi gente que ajuda aí do outro lado. Ó, enquanto a gente tá ensaboando o prato, é importante que a gente deixe essa água escorrendo em cima? Mais uma dica. Enquanto a gente ensaboa o prato, o que a gente pode fazer? Desligar a torneira. Desligar. Vou contar para vocês como é que eu faço lá na minha casa. Então, eu pego o prato, né? Molho ali a esponjinha, passo no prato, frente, verso. Na hora de enxaguar, eu ligo a torneira, enxago o prato, desligo para poder colocar no escorredor ali do ladinho para ele escorrer a água. Por quê? Enquanto eu vou colocar ele ali no escorredor, se eu fechei minha torneira, já é água que não está indo embora. Então, eu já estou fazendo a minha parte, né? Uma coisa importante, quando a gente, agora nessa época de pandemia, que a gente tem, né, todos esses vírus, que as orientações lá da Organização Mundial de Saúde, OMS, né? É isso. Eles falam pra gente lavar bem a mão a todo momento, né? Frente, verso, que a gente tem que demorar um pouquinho mais para lavar a mão com sabão. Então, quando a gente está lavando a mão, ó, esta é a maneira correta de lavar a mão? Realmente, a gente precisa de bastante sabão. Mas e essa torneira escorrendo? Como é que a gente faz? Fecha a torneira. Então, são atitudes, ó, torneira fechada. Olha que bacana essa foto. Viu? Ela esfregando a mão, caprichando, porque precisa realmente caprichar, principalmente antes da gente se alimentar, a hora que a gente vai coçar o nariz, né? Então, a gente precisa cuidar. É importante que a gente lave realmente a mão, mas é importante a gente fazer a nossa parte. Aqui no meio da nossa conversinha, eu vou até deixar uma dica para vocês. Depois vocês podem fazer essa experiência em casa, tá? Depois que acabar a aula, aí vocês realizam essa experiência. Enquanto vocês estiverem ali lavando a mão, bem daquelas bem caprichadas, que você passa assim, lava tudo certinho, a gente experimentem deixar um potinho, um pote, um copo, alguma coisa embaixo da torneira. E contem lá, ou enquanto lava a mão, ou então vocês podem contar mesmo. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Só para a gente mensurar o quanto, em 5 segundos, o quanto de água limpa vai embora pelo aquele ralo. E a gente tem que se preocupar, porque aquela água limpa que vai embora para aquele ralo, podia, ó, ser a água
que estava lá no fundo daquele rio. Então, se eu economizo um pouquinho na minha casa, vocês um pouquinho na casa de vocês, daqui um pouco esse racionamento pode melhorar, né? Essas ações do dia a dia, elas são de extrema importância. Tem gente também, e elas fazem uma grande diferença. Tem muita gente, que eu já ouvi falar, que guardam a água da chuva. Até tem um equipamento muito usado, que chama cisterna. Depois vocês podem procurar essa palavrinha, o seu significado e como faz. Mas tem muita gente que guarda em baldes mesmo, essa água da chuva. Essa água da chuva, ela pode sim ser reutilizada. Ela pode ser reutilizada nas plantas, ela pode ser reutilizada para higienizar uma roupa, porque a gente precisa lavar a roupa, ela para puxar uma descarga no banheiro quando a gente precisa. Então, agora a professora Ju aqui vai deixar algumas sugestões de tarefa para vocês. Eu vou deixar algumas sugestões e vocês vão escolher o que vocês vão anotar, registrar aí no caderno de vocês, tá? A primeira, eu vou trazer um vídeo daqui a pouco que vai explicar um pouquinho melhor do que eu comentei lá no início, entre a história do meu avô, do João das Águas, do Cauê indígena. Tudo bem? Então, olha que bacana e importante esse vídeo. Cuidar das nascentes é fundamental para a preservação das matas ciliares e o entorno das bacias hidrográficas. Conserva o solo, garante a infiltração e o armazenamento de água. A mata ciliar contribui com a quantidade e qualidade de água disponível, retém os sedimentos, os nutrientes carregados pelas chuvas e parte dos poluentes químicos, evitando a contaminação das águas. É preciso parar a sua ocupação, pois sem a mata ciliar, os deslizamentos e a poluição vão aumentar. Além disso, as margens dos rios atuam como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais próximos, servindo de passagem aos animais, fornecendo abrigo, alimentação, permitindo sua reprodução e garantindo recursos. Isso, trouxe esse vídeo para ilustrar um pouquinho do que eu comentei no começo. Então, vocês vão poder escolher. Lembra que eu falei que vocês iam poder escolher a tarefa de vocês? Pois então, esse vídeo vai ser uma da escolha de vocês. Se vocês preferirem fazer uma imagem que represente esse ciclo da água, vocês podem, ou desenhar ou escrever. Agora eu vou trazer um segundo vídeo com uma nova sugestão para vocês. Vamos lá? Todo mundo conseguiu ler todas as frases que apareceram no vídeo? Porque às vezes o vídeo passa muito rápido e a gente não consegue terminar de ler. Então vou lembrar para vocês. No vídeo, ele pede para a gente imaginar uma paisagem, imaginar uma cena e reproduzir. Vou trazer a sugestão. Essa cena, ela pode ser de animais, apenas de natureza, de seres humanos, da água, de peixes, aonde mostre a importância dos organismos e que tenha um organismo vivo. Pode ser até de alimentação, pois a nossa alimentação vem da terra e essa terra precisa da água para que se desenvolvam nossos alimentos, não é? Pois então. Então deixo aqui, e daí lá no finalzinho do vídeo estava escrito assim, que o que não pode faltar nessa representação é a importância desses organismos, vivos, ou melhor, a importância da água para o desenvolvimento e sobrevivência
desses organismos vivos. Ok? Então agora é com vocês. Vou deixar aqui um videozinho de fundo, só para vocês terminarem aí a tarefinha de vocês. Podem escolher, só que precisa lembrar uma coisa muito importante, é quase que eu esqueço. Ó, data de hoje no caderno e o nome dessa aula. Como é o nome dessa aula? Vocês lembram? Família e Direitos Humanos, tá bom? Então, a data, família e direitos humanos e o registro que eu deixei aqui as sugestões para vocês. Quero me despedir porque a minha hora já deu. Vou deixar para vocês terminarem aí o videozinho com um som bem gostoso. Vamos ver se vocês sabem o que é. Um beijo e até mais!